Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre vendas. E o tema de hoje é como fazer perguntas de situação sem parecer interrogatório. Você sabe o que é a pergunta de situação? Perguntas de situação servem para entender o momento ali do seu potencial cliente, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre o método Spin Selling, né? Eu sempre falo aqui sobre esse método, eu estudo bastante esse método. E o que significa a sigla Spin? Para quem não sabe, o livro Spin Selling é um livro voltado para a área de vendas consultivas, tá? Vendas de alto valor. Ele é um livro que foi escrito por Neil Heckman, que é um pesquisador, tá? Inclusive, eu aconselho vocês a lerem esse livro, ele é muito bom, tá? Então, o que significa a sigla SPIN? S é de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução, tá? Então, esse método, ele é voltado para o diagnóstico de perguntas, né? Então, hoje nós iremos estudar as perguntas de situação, tá? Que são feitas geralmente no início ali da interação com o seu cliente, tá? Se você começa a fazer perguntas de situação e o seu cliente, você percebe, se você perceber que ele começar a responder curto com você, se você estiver no presencial, ele começar a cruzar os braços, né? Isso tudo já é um sinal para você se atentar. Se você sentir também que a conversa ficou pesada, porque dá para sentir, né, pelo telefone ali, ou presencialmente, talvez você não esteja fazendo o diagnóstico de forma correta, tá? Talvez você esteja só interrogando. E se virar um interrogatório, realmente vai ficar chato, seu cliente vai ficar chateado e vai querer fugir de você. E o pior, você acha que está fazendo uma venda consultiva. Hoje aqui eu vou mostrar para você como você pode fazer para fazer perguntas de situação com profundidade estratégica sem gerar defesa no seu cliente, sem parecer invasivo e sem perder a sua autoridade, tá? Existe um mito na venda consultiva. Quanto mais perguntas eu fizer, melhor. Mas isso é errado. Por quê? Porque não é a quantidade de perguntas, é a arquitetura de perguntas. Perguntas mais estruturadas, elas geram defesa no seu cliente, geram respostas superficiais, gera impaciência e gera desconfiança. E quando isso acontece, você acaba perdendo a condução, tá? E também o seu cliente acaba não ficando seguro ali. A venda consultiva, ela não é um interrogatório investigativo, ela é uma construção progressiva de consciência, tá? Para o seu cliente. E o que são perguntas de situação? Perguntas de situação têm um objetivo específico, né, que é mapear o cenário atual do seu cliente. Elas identificam estrutura, processos, recursos, histórico, contexto decisório, mas existe uma diferença muito grande entre coletar dados e organizar o seu atendimento. Se você apenas coletar dados, vai virar um formulário. E se você organizar o entendimento ali vai virar autoridade, tá? O seu atendimento. E por que que as perguntas viram interrogatórios? Vamos entender? Três erros estruturais. Sequência fechada demais, pergunta atrás da pergunta, sem transição, falta de enquadramento, você pergunta algo sensível sem explicar o porquê, tá? Isso acaba gerando resistência, ele pode nem responder. Tom de auditores, quando sua postura transmite, eu estou avaliando você. A venda consultiva, ela não é julgamento, tá? É diagnóstico colaborativo, então precisa estar atento a isso. É um que você pode utilizar um enquadramento estratégico. Antes de você fazer qualquer pergunta ali de situação, você precisa contextualizar, tá? Qual que é a estrutura? Intenção, benefício para o cliente,
e pergunta. Exemplo: para eu conseguir te orientar com precisão, posso entender como vocês estão estruturados hoje? Percebe? Teve um contexto ali, ele explicou o motivo, o porquê da pergunta dele, e em seguida ele fez uma pergunta. Então, dessa forma, ele não invade, ele pede uma permissão implícita. Técnica 2. Pergunta em camadas. Não comece com a pergunta mais sensível. Construa logo, tá? Um exemplo ruim aqui de pergunta: qual o seu faturamento mensal? Acaba sendo até uma pergunta invasiva. Um exemplo estratégico: você pode fazer esse tipo de pergunta. Como vocês trabalham mais com vendas ativas? Como vocês trabalham? Vocês trabalham mais com vendas ativas ou em bold? O cliente responde, tá? E esse modelo tem gerado previsibilidade? O cliente vai responder. E em média, vocês conseguem manter um volume constante de receita? Percebe? Que com essas perguntas aqui, ele acabou perguntando o faturamento mensal, mas são perguntas estratégicas, né? Que não dá para perceber, não dá para ter essa demonstração de que foi invasivo. Técnica 3. Comentário intermediário. O interrogatório, ele acontece quando você ignora as respostas. Depois que o cliente responde, você deve validar, você deve resumir e você deve reorganizar. Um exemplo aqui. Entendi. Então você já procurou estruturar isso antes, mas sem método claro. Percebe que o vendedor aqui ele gerou um rapport, ou seja, ele fez um comentário em relação à resposta do cliente. Isso demonstra escuta ativa. E quem escuta bem, com certeza acaba conduzindo melhor. Técnica 4. Ritmo e silêncio. Silêncio, ela é uma ferramenta estratégica. Quando você pergunta e sustenta o silêncio, o cliente se aprofunda. Quando você pergunta e já preenche o espaço, você demonstra ansiedade, você quebra a reflexão do seu cliente, porque muitas vezes o silêncio dele é porque ele está pensando, né? Então, bastaria ter um pouco mais de paciência. A venda consultiva madura, ela respeita o tempo de processamento do cliente. Ela não atropela com interrogatório. Consolidação estratégica. Perguntas de situação bem feitas, elas reduzem objeções futuras, elas aumentam a percepção de autoridade, elas diminuem a resistência, elas organizam o julgamento do cliente. Quando você investiga esse método, você não precisa convencer depois, porque a própria investigação já vai conduzir à conclusão, tá? Agora, deixe-me dizer algo importante para você. As perguntas de situação, elas são feitas no início ali da abordagem, para que depois, né, no final ali, pode surgir objeções, claro. Se você não receber essas objeções com estrutura, né, você perderá a venda mesmo tendo investigado bem. Existe um método aqui que eu recomendo muito para poder organizar exatamente essa parte, tá? De contorno de objeções. Como investigar, como estruturar respostas e como contornar objeções com estratégia, tá? Ela aprofunda a condução depois da investigação. O link está na descrição aqui, tá? E também no comentário fixado. Então, estude, aplique e ajuste e depois me conta aqui como foi os seus resultados, tá bom? Porque o que acontece? A venda consultiva, ela não é um improviso, então você precisa se preparar, você precisa estudar. Ela é realmente uma arquitetura de decisão. E nos vemos no próximo vídeo.